Bom dia, turminha, tudo bem? Eu tenho certeza que o final de semana de vocês foi maravilhoso. Então, hoje são 22 de junho e nós vamos trabalhar português. Peguem o livro de português na página 102. 102. Bom, nós vamos trabalhar com um texto narrativo, que o título é O Reformador do Mundo. Vou colocar no quadro. O Reformador do Mundo. Esse texto é um texto narrativo. Ok? Um texto narrativo, ele é caracterizado por contar uma história. Por isso que é falado narrativo, quando narra. Bom, outro detalhe de um texto narrativo é que ele vem sempre com parágrafos. O que é o parágrafo? Todo texto tem parágrafos, né? Parágrafos, eu não sei se vocês lembram. Se vocês não lembram, eu vou lembrar. Lembra que quando a primeira vez que nós chegamos, que logo no início do ano, eu falei para vocês que nós, no nosso caderno, nós temos a nossa margem esquerda e a nossa margem direita. Para que servem as margens? Para nós nos orientarmos na escrita. Para ficar algo bem mais, como é que eu posso dizer? Mais organizado, tá bom? Então, o parágrafo é aquele pequeno espaço que fica entre as partes de um texto, né? Em branco, aquela parte em branco que fica entre a margem esquerda e o início do texto. Então, vamos lá. Acompanhe a leitura. Vamos começar? Passe os olhos pelo texto a seguir. Como ele está organizado? Em parágrafos, como eu acabei de explicar. Nem todos os textos são narrativa, ou seja, histórias. Como eu expliquei, textos narrativos são histórias, mas nem todos os textos são narrativos. Observe a ilustração que acompanha o texto e leia o nome do autor. Quem é o autor? O autor é quem escreve a história. Ao final do texto, você acha que o Reformador do Mundo é uma história? Vamos descobrir? Agora leia o texto para saber o que esse Reformador do Mundo gostaria de mudar. O que vocês entendem pela palavra reformador? Algo que eu quero reformar, eu quero reconstruir algo que já está construído. Vamos lá descobrir? O Reformador do Mundo. Américo Pisca-Pisca tinha o hábito de pôr defeito em todas as coisas. Olha só. Ele queria que fosse tudo perfeito. Tudo no mundo é perfeito? Não. Só quem é perfeito é o nosso Deus maravilhoso, não é verdade? Vamos dar continuidade. O mundo para ele estava errado e a natureza só fazia tolices. A natureza só faz tolice? Asneiras, Américo. Pois então, aqui mesmo neste pomar, você tem a prova disso. Ali está uma jabuticabeira enorme, sustendo frutas pequeninas. E lá adiante vejo colossal abóbora, presa ao caule de uma planta rasteira. Não era lógico que fosse justamente o contrário?
Se as coisas tivessem de ser reorganizadas por mim, eu trocaria as bolas, passando as jabuticabas para a abobeira e as abóboras para a jabuticabeira. Não tenho razão? Vamos dar continuidade. Aí aparece a imagem aí, né? Olha, dele, né? Conversando com essa outra pessoa. Assim, discorrendo, Américo provou que tudo estava errado e só ele era capaz de dispor com inteligência o mundo. Eu vou ler e aí depois eu vou explicar o que é colossal, tá? Todas essas palavras que contém aí no nosso vocabulário, tá bom? Vamos ler primeiro, aí depois a gente volta e aí vamos fazendo em conjunto, tá bom? O texto continua na página 103. Mas o melhor, concluiu, é não pensar nisto e tirar uma soneca à sombra destas árvores, não acha? E pisca-pisca, piscando que não acabava mais, estirou-se de papo para cima a jabuticabeira, à sombra da jabuticabeira. Dormiu e sonhou. Sonhou com um mundo novo, reformado inteirinho pelas suas mãos. Uma beleza. De repente, no melhor da festa, plaft, uma jabuticaba caiu do galho e lhe acerta em cheio no nariz. Américo desperta de um pulo, pisca-pisca, medita sobre o caso e reconhece, afinal, que o mundo não era tão mal feito assim. Então, esse texto ele foi escrito por Monteiro Lobato. Lembram que eu falei sobre o Monteiro Lobato na aula passada, né? O vocabulário, vamos ao vocabulário, aí eu vou voltar para nós lermos, tá? Para ficar mais fácil para vocês entenderem. Asneira é tolice, colossal é enorme, algo enorme. Discorrer é falar sobre algo, dispor é organizar, pomar é um terreno com árvores que dão frutos. Rasteiro, que fica próximo do chão. Suster significa sustentar. Esse vocabulário, olha, o Dog tá dando as dicas para vocês do significado das palavras. Agora que vocês já sabem o que é colossal, o que é asneiro, o que é rasteiro, vamos reler o nosso livro, a nossa história, o nosso texto narrativo? O título é O Reformador do Mundo. Américo Pisca-Pisca tinha o hábito de pôr defeito em todas as coisas. O mundo para ele estava errado e a natureza só fazia tolices. Asneiras, Américo? Pois então, aqui mesmo neste pomar, você tem a prova disso. Ali está uma jabuticabeira enorme, sustendo frutas pequeninas. E lá adiante vejo colossal abóbora, presa ao caule de uma planta rasteira. Não era lógico que fosse justamente o contrário? Se as coisas tivessem de ser reorganizadas por mim, eu trocaria as bolas, passando as jabuticabas para a abobeira e as abóboras para a jabuticabeira. Não tenho razão? Assim, discorrendo, Américo provou que tudo estava errado e só ele era capaz de dispor com inteligência o mundo. Na outra página, 103. Mas o melhor, concluiu, é não pensar nisto e tirar uma soneca à sombra destas árvores, não acha? E pisca, piscando que não acabava mais.
Estirou-se de papo para cima à sombra da jabuticabeira. Dormiu, dormiu e sonhou. Sonhou com um mundo novo, reformado inteirinho pelas suas mãos. Uma beleza. De repente, no melhor da festa, plaft! Uma jabuticaba caiu do galho e lhe acerta em cheio no nariz. Américo desperta de um pulo. Pisca, pisca, medita sobre o caso e reconhece, afinal, que o mundo não era tão mal feito assim. Agora eu vou apagar o quadro e vocês vão fazer a interpretação desse texto. Quando eu voltar, nós vamos fazer a nossa correção, como a gente sempre faz, coletivamente, ok? Vamos lá. Bom, o estudo do texto. Item 1. Agora que você leu o texto, responda. Ele é uma narrativa? Ele é uma narrativa, ou seja, uma história? Justifique. O que vocês acham? Sim, né? Então vamos lá. Item 1. Sim. Ponto. Justifique. É uma narrativa. É uma narrativa pela organização do texto em frases e parágrafos. Vamos reler? Agora que você leu o texto, responda. Ele é uma narrativa, ou seja, é uma história? Sim, vocês responderam, né? Justifique. Por que você... Justificar é quando você concorda com algo. E se você concorda, você tem que dizer por que você respondeu sim ou não. E aí vocês responderam, né? Que o texto ele é uma narrativa pela organização do texto em frases e parágrafos. Lembram que eu falei para vocês o que é o parágrafo, né? Vamos para o item 2. No item 2, a pergunta é: o personagem é um dos elementos de uma história, não é isso? O personagem não é um elemento? Quem é o personagem do texto? O reformador do mundo. Vamos lá? Quem é? Américo, né? Américo, pisca, Por que será que ele tem esse apelido de pisca-pisca? Ele deveria ser muito agoniado, né? Nervoso e ficava piscando o olho agoniado. Bom, vamos para a página 104. Na 104 é a continuação do nosso texto, tá? Narrativo. Na terceira questão diz assim: escreva sim ou não. Aí vem o item A, o B, o C, o
D e o E. Escreva sim ou não. O personagem do texto A. Colocaria as abóboras na jabuticabeira e as jabuticabas na abobeira? O que vocês acham? Sim, né? Ele falou isso, não foi? Que ele queria reformar. Então, a terceira questão, no item A, sim. B. Tinha o hábito de colocar defeito em tudo? Sim. Sim. Vamos para o C. Achava que o mundo realmente estava bem feito? Não, né? Não. Item D. Reconheceu que o mundo não estava tão mal feito assim? Sim, muito bem. E no último item da terceira questão é: viu em sonho o mundo todo reformado por suas mãos? Sim. Muito bem. Agora, nós vamos fazer a quarta questão. Diz assim: marque um X na frase que explica por que o personagem queria corrigir a natureza. Item 1, 2 e 3. Tinha o hábito de pôr defeito em todas as coisas? O mundo para ele estava errado? Ou ele só era capaz de dispor com inteligência o mundo? Vamos pensar enquanto eu apago o quadro? Qual foi o item que vocês marcaram? O item 1, o quadradinho 1, o quadradinho 2 ou o quadradinho 3? O quadradinho 3, aonde ele diz que só ele era capaz de dispor com inteligência o mundo. Eu vou colocar, ó, item 3, aí tem o primeiro quadrado, o segundo quadrado e o terceiro quadrado. Vocês disseram aí que é o terceiro quadrado, com a frase que afirma que ele só era capaz de dispor com inteligência o mundo. Vamos para a quinta questão. Na quinta questão diz assim: em que momento da história o personagem achou que o mundo não era mal feito? Vamos pensar aí? Quinta questão, vamos lá. Muito bem. Quando uma jaboticaba, né? Jabuticaba caiu do galho. A jabuticaba caiu bem em cima do seu nariz. Ok? Repetindo a pergunta. Quinta questão da página 104. Em que momento da história o personagem achou que o mundo não era tão mal feito? Quando a jabuticaba caiu em cima do nariz dele. Muito bem. Vamos para a sexta questão. Na sexta questão, nós temos
4 itens, tá? 4 quadradinhos, olha. 1, 2, 3, 4. Na sexta questão, diz assim: que conclusão pisca-pisca tirou ao final do texto? O que ele concluiu? As jabuticabas estavam fora do lugar? As pessoas precisam descansar à sombra das árvores? Ou pisca-pisca seria a primeira vítima das modificações que faria? Ou o mundo está todo errado? Qual é o quadradinho? O primeiro? O segundo? O terceiro ou o quarto? O terceiro, né? Vocês vão lá no terceiro e vão fazer um X, aonde está a frase. Pisca-pisca seria a primeira vítima das modificações que faria. Ele não queria modificar o mundo? Bom, agora nós vamos para a página 105. Enquanto isso, eu vou apagar o nosso quadro, tá bom? Aí vocês vão logo lendo aí, como nós fazemos todos os dias, né? Bom, na página 105, continuando a nossa interpretação do texto, diz assim: o texto, o reformador do mundo, tem um narrador, alguém que está contando a história. Assinale o trecho onde só há narrativa, sem fala de personagem. Tem o primeiro quadrado e o segundo. No primeiro, a frase está dizendo assim: assim discorrendo, Américo provou, que tudo estava errado e só ele era capaz de dispor com inteligência o mundo. Segundo quadrado, mas o melhor, concluiu, é não pensar nisto e tirar uma soneca à sombra desta árvore. Não acha? Qual é o item? O primeiro ou o segundo? O primeiro, né? Então, lá na sétima questão, tem um quadradinho e tem o segundo. É no primeiro que afirma que, assim discorrendo, Américo provou que tudo estava errado e só ele era capaz de dispor com inteligência o mundo. Muito bem, vocês acertaram. Agora vamos para a oitava? Na oitava, a resposta é pessoal. Lembram que quando for resposta pessoal, cada um tem a sua forma de pensar e responder, ok? Copie do texto uma das falas dos personagens. Aí você vai lá e copia. Que sinal de pontuação aparece antes da fala? Qual foi? Que ainda agorinha eu ensinei. Na oitava, o travessão. Olha só. O travessão, para quem não lembra, é esse sinal aqui, ó. E sempre que tiver o travessão, ele está indicando uma fala. A fala de alguém na história, ok? Vamos para a nona questão. Marque um X na frase que poderia ser a moral da história. O que é uma moral na história, num texto? É um ensinamento, né? O texto vai te passar um aprendizado, um ensinamento. Tem 3 quadradinhos, o 1, o 2 e o 3. Lá na nona, olha, nona.
1, 2, 3. No primeiro tem a união faz a força. No segundo, muita mudança pode levar a desenganos. No terceiro, quem tudo quer, tudo pede. Qual é dos três? O item 1, o 2 ou o terceiro? Muito bem, o item 2, né? Por quê? Porque diz assim, muita mudança pode levar a desenganos, né? Desenganos. Ok? Agora vamos para a 10ª. Na 10ª diz assim, leia mais uma vez o final da história. Aí no livro de vocês tem esse quadrado aqui. É lá que está contando o final da história. Vamos ler juntos? Américo desperta de um pulo. Pisca, pisca, pisca. Medita sobre o caso e reconhece, afinal, que o mundo não era tão mal feito assim. Foi isso que aconteceu? Qual destas palavras poderia ser usada no lugar de despertar? Desperta, olha aqui. Desperta. A palavra é desperta. Qual destas palavras poderia ser usada no lugar de desperta? Pula, dorme, sonha ou acorda? O que vocês acham? É uma palavra sinônima, tá? O que é sinônimo são palavras que têm o mesmo significado. Elas são escritas diferentes, mas o significado sempre é o mesmo. Então pensem aí, qual é? Pula? Não. Dorme? Não. Sonha? Não. Acorda. Então vocês vão lá no item A e vão escrever acorda, olha. Acorda. Acorda é sinônimo da palavra desperta. Agora, enquanto eu apago o quadro, vocês vão ler o item B. Vamos lá. Item B. Complete com uma das palavras entre parênteses. Vocês sabem o que é parêntese, né? Parêntese é isso aqui, ó. Tá? Nesta frase, meditar é o mesmo que, olha, sinônimo. Meditar é o mesmo que sonhar, pensar ou planejar. O que vocês acham? Que meditar é o mesmo que sonhar, pensar ou planejar? Vamos lá. Pensar, muito bem. Meditar é a mesma coisa que pensar.
são palavras, escritas diferente, né? Meditar e pensar, mas tem o mesmo significado. Então, são palavras sinônimas. Muito bem, agora nós vamos passar para a página 106. Leia. Na página 106 tem um quadro, olha, no livro de vocês, que diz assim: de repente, no melhor da festa, plaft, uma jabuticaba cai do galho e lhe acerta em cheio no nariz. A palavra, a palavra plaft indica, item 1, o som da jabuticaba caindo no nariz. Item 2, o estouro de um balão de ar da festa. Ou o som de um galho da jabuticabeira se quebrando. Vamos lá pensar? Enquanto eu apago. Vamos lá, 11ª, né? Tem 3 quadrados, ó. Qual é desses quadrados? O primeiro, né? Plaft. O som da jabuticaba caindo no nariz. Vamos para a 12ª? Observe no quadro de vocês aí do livro. Lá neste quadro está constando a seguinte frase: ali está uma jabuticabeira enorme, sustentando frutas pequeninas. E lá adiante vejo colossal abóbora presa ao caule de uma planta rasteira. Colossal, olha a palavra. Vou colocar bem aqui. Colossal. O que significa a palavra colossal? O Dog falou lá no vocabulário, né? Nesse trecho, que palavra indica o tamanho? Aí vem A, B e C. Da jabuticabeira, jabuticabeira. Das frutas, da abóbora. Olha o acento agudo, abóbora. Vamos reler a pergunta. 12ª. Observe a frase que está dentro do quadro de vocês, que diz assim: ali está uma jabuticabeira enorme, sustentando frutas pequeninas. E lá adiante vejo colossal abóbora presa ao caule de uma planta rasteira. Nesse trecho, olha, daí do livro de vocês, indica o tamanho, não é isso? Não está indicando o tamanho? Da jabuticabeira. Colossal é o quê? Muito bem, enorme, né? Enorme é o tamanho. Das frutas, pequeninas, né? Pequeninas. E da abóbora, colossal. Muito bem, acertaram. Bingo! Vamos para a 13ª. Na 13ª, tem outro trecho que diz assim,
Eu vou ler, aí quando eu terminar de ler, eu vou explicar que é o tempo que eu apago e vocês vão fazer. Américo Pisca-Pisca tinha o hábito de pôr defeito em todas as coisas. O mundo para ele estava errado e a natureza só fazia tolices. Item A, B e C. A. As 3 palavras destacadas indicam tempo: presente, passado ou futuro. Lembram que eu ensinei na sala os tempos verbais, né? O que é o verbo? É todas as ações que nós fazemos. Correr, pular, amar, perdoar, né? São ações. Elas podem estar no presente, no passado e no futuro. B. Qual destas palavras está no passado? Copias. Aí tem outro quadro com as palavras. Disse, diz, perguntou, perguntará, fazia. Aí você vai pensar e responder. C. Nas frases a seguir, circule as palavras que indicam passado. Aí tem 1, 2 e 3 em algarismos romanos. No 1 tem um parêntese, né? Américo provou que tudo estava errado. 2. Mas o melhor, concluiu, é não pensar nisto. 3. Dormiu e sonhou. Sonhou com um mundo novo. Pensem aí, tá? A 13ª, enquanto eu vou apagar o quadro. É o tempo que vocês vão fazer, tá bom? Vamos lá. Vão pensando. Eu sei que vocês são inteligentes. É tão fácil, né, interpretar um texto. É só você ler com atenção que as respostas estão todas lá. Então, vamos lá. No item A da 13ª, ó, item A, diz assim: as 3 palavras destacadas, eu vou colocar aqui as palavras, olha. Tinha, né? Tinha, estava e fazia, tá? Elas estão destacadas. Fazia, estava e tinha. Vamos lá. As 3 palavras destacadas indicam tempo: presente, passado ou futuro. Tinha, estava, fazia. Tempo passado. Já passou, ele tinha. Fazia, né? Estava. Então, são no tempo passado. Já passou, já aconteceu, né? Aí você vai lá na letra A e escreve o tempo do verbo. Passado. Muito bem. Vamos agora para a letra B. Na letra B, tem outras frases, né? Tem outra frase com outras palavras. Qual destas palavras estão no passado? Aí vem a palavra disse, diz, perguntou, perguntará, ó, perguntará e fazia. Vou botar aqui, fazia. Qual destas palavras indicam que estão no passado?
Qual é? Disse, né? Resposta. Disse, ele disse. Já passou, né? Disse. Perguntou. Ó, perguntou. Perguntou. E fazia. Fazia. Todas estão no tempo passado. Já passou. Vamos para o item C. Enquanto isso, vocês vão lendo, tá bom? E eu apago. Item C. Ele tem, ó, 1 em algarismo romano, 2 e 3. 1, 2 e 3. No item 1, diz assim, Américo, eu vou escrever, olha aqui. Lembrando para vocês que isso aqui, olha, é um colchete, tá? Aqui é uma aspas, aí tem 3 pontinhos. Américo, Américo, provou que tudo estava errado. Errado. Aí, aspas, colchete quer dizer, e as aspas. Item 2. Aí já vem, ó, o travessão, né? Mas o melhor, travessão concluiu outro travessão é não pensar nisto. Aí, de novo, tá? O colchete e as aspas. Depois eu vou dizer para vocês para que serve as aspas e os colchetes, tá? No item 3, aspas, a palavra dormiu, ponto. Dormiu e sonhou. Sonhou, ponto. Sonhou com o mundo novo. Colchete, os 3 pontinhos e as aspas. Bom, para que servem as aspas? Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente quer chamar a atenção de algo, a gente faz assim, né? Isso são aspas. É quando eu quero que alguém preste atenção na palavra. Eu quero chamar a atenção. Silêncio. Né? Usar as aspas. O colchete também serve para chamar a atenção. É uma sinalização, tá bom? Quando tem 3 pontinhos, o que quer dizer? Reticências, né? Ainda tem muitas outras coisas. Mas essa aula nós só vamos ter lá adiante, tá bom? É só para vocês entenderem um pouquinho aí. Bom, então vamos lá. Vamos ler o comando. C. Quer dizer, no 13ª, releia o começo da fábula.
Américo Pisca-Pisca tinha o hábito de pôr defeito em todas as coisas. O mundo para ele estava errado e a natureza só fazia tolices. Aí vocês responderam o A, o B e o C, né? Bom, vocês fizeram a B, né? Que dizer assim, qual destas palavras estão no passado? Então, agora é o item C. Nas frases a seguir, circule as palavras que indicam passado. Vamos fazer juntos? Primeira frase. Américo provou que tudo estava errado. Quais são as palavras que estão no passado? Provou e estava, né? Provou e estava. Muito bem. Aí você vai lá no item 1 e circula. Vamos para a segunda. Na segunda, qual é desta frase que indica o passado? Mas o melhor, concluiu, é não pensar. Concluiu, né? Concluiu. Aí vai lá e faz o círculo, né? Circula. Na terceira, dormiu e sonhou com um mundo novo. Quais são as frases que estão no tempo passado? Muito bem, dormiu, sonhou. Estas 4 frases estão no passado. Muito bem. Agora, nós vamos passar para a página 107. Nesta 107 é um conteúdo novo, tá? Que eu vou deixar para nós estudarmos na próxima aula. Substantivo coletivo. Aí vocês vão logo estudando em casa, tá bom? Quando for na próxima aula, a gente já começa a estudar, tá bom? Então, nós vamos encerrar a nossa aula por aqui, sempre com muita saudade, tá bom? Um beijo enorme no coração de cada um. Eu amo todos. Beijo, tchau!